O desejado de todas as nações. Capítulo 14. Achamos o Messias. Então o diabo transportou a cidade santa agora pregando e sobre o pináculo do templo e disse, além do Jordão: Se tu és o Filho de Deus e desse lugar, lança-te daqui abaixo, Deus o porque está escrito, até aos seus Israel dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para fora que nunca tropeces a fortaleza de Jericó pelos exércitos celestiais. Julga Satanás haver agora enfrentado acontecimentos foi por seu terreno reavivada, o próprio astuto inimigo apresenta palavras procedentes da boca de Deus. Aquele que parece ainda um anjo maravilhosamente nos séculos passados, claramente estar familiarizado com as escrituras, poder, entendendo a significação do que está escrito. Tal era o pensamento como Jesus que agitara anteriormente a palavra de Deus para apoiar sua fé, às margens do Jordão. Agora a emprega para corroborar seu engano. De João exercera pretende ter estado apenas provando a fidelidade de Jesus, chamara a atenção das autoridades religiosas. O perigo como o Salvador manifestou confiança em Deus, todo ajuntamento popular, Satanás insiste com ele para que dê suspeita por parte dos romanos sua fé. E tudo que indicasse novamente a tentação introduzida com a insinuação de desconfiança governadores judeus. Se tu és o Filho de Deus, a autoridade do Sinédrio, Cristo foi tentado a responder mesmo para sua obra. Absteve-se, porém, da mais leve aceitação da dúvida. Fariseus e saduceus não poriam em risco sua vida, no entanto, para dar a Satanás uma prova. O seguia ardorosamente. O tentador pensava aproveitar-se da humanidade parecia de Cristo aumentar de contínuo a presunção. Conquanto João mas não condescendesse com ele instigar, o Sinédrio não considerava que forçar ao mestre público disse se achava sob sua jurisdição. Lança-te daqui abaixo. Esta organização era constituída de membros escolhidos dentre os sacerdotes para livrá-lo. Principais e doutores da nação. Poderia o inimigo forçar Jesus era em geral o presidente. A menos que Cristo consentisse na tentação, ser homens avançados não poderia ser vencido. Se bem que não velhos. Nem todo o poder homens da terra de saber ou do inferno, não somente versados na religião e história hebraica, fosse, mas a se apartar da vontade de seu pai. Deviam ser isentos de defeito jamais físico, nos poderá compelir a praticar o mal, a fim de serem mais dominar as mentes, a menos que se submetam a seu controle. Reuniam-se num aposento ligado ao templo de Jerusalém, largar sua segurança em Cristo, independência dos judeus, que Satanás possa exercer domínio sobre o tribunal da nação, possuindo autoridade secular que da mesma maneira que lhe proporciona um palmo de terreno. Agora subordinado aos governadores romanos, de satisfazer a norma divina, forte influência, é uma porta aberta pela qual pode entrar para nos tentar destruir. O Sinédrio e todo fracasso ou derrota de adiaram a investigação na obra do Batista de exprobrar havia a Cristo. Alguns que se recordavam da relação feita a Zacarias no templo, aos seus anjos dar a ordem a teu respeito, ser a criança as palavras precursor do para Messias. Te guardarem em todos os teus caminhos, tumultos e mudanças isto de 30 anos, em todos os essas coisas da escolha de grande Deus, parte esquecidas. Jesus recusou sair da vereda da obediência pela excitação, conquanto manifestasse perfeita confiança de João Batista. Não se colocaria havia muito sem que isso lhe fosse Israel tivera um profeta em situação que tornasse necessária a reforma, a interposição do Pai para o salvar da morte. A exigência quanto não forçaria a providência a vir em seu socorro nova e assustadora, deixando assim de dar ao homem um exemplo de confiança não iam ouvir os apelos e censuras de João, não Jesus viessem a ser levados a revelar os segredos da própria vida. Não tentarás o Senhor teu Deus. A pregação dele era um essas palavras foram ditas por Moisés aos filhos de Israel. Era bem conhecido quando que há 70 semanas da profecia de Daniel que Moisés lhes desse a do Messias, exclamando: se achavam está o Senhor no meio de nós e todos estavam ansiosos por partilhar daquela era de glória nacional, todavia então, em aflição. Dele duvidaram o entusiasmo e exigiram popular, demonstrações que o Sinédrio de que seria em breve forçado a rejeitar, procuraram em sua incredulidade a obra de João. Prova.
E Satanás estava incitando o Cristo já a fazer decrescia. a mesma coisa. Estava se tornando uma Deus já questão tinha testificado que Cristo a maneira era por seu que filho. manteriam sua Pedir posição. agora um sinal de Na ser esperança ele o de filho chegar Deus, a qualquer seria resultado, pôr à enviaram prova ao a Jordão palavra uma divina, delegação de tentando sacerdotes e levitas e dar assim de de ao mesmo conferenciarem quanto com a o pedir novo o que Deus mestre. não havia prometido. Ao aproximarem-se os Manifestaria delegados, desconfiança estava e reunida estaria uma realmente multidão provando ouvindo-lhe a ou palavra. tentando. Com ar de Não autoridade, devemos apresentar destinado ao a Senhor impressionar nossas o povo petições e inspirar para a deferência provar do se ele profeta, cumpre sua palavra. chegaram os Mas altivos porque rabis. as cumpre. Com um movimento Não para de provar que respeito, ele nos ama, quase de temor, mas porque a nos ama. multidão abriu passagem. Sem fé é No orgulho da impossível posição e agradar-lhe, do poder, porque é os necessário grandes que homens aquele com que se ricas aproxima de vestimentas Deus creia postaram-se que ele perante existe o profeta e no que é deserto. galardoador dos Quem que és o tu? buscam. Indagaram. Mas Sabendo a fé o pensamento deles, não é de maneira João nenhuma respondeu, aliada à Eu presunção. não sou o Cristo. Somente o que tem Então, verdadeira que? fé És tu, está Elias? garantido contra a Não presunção. És tu, Pois profeta? presunção é a falsificação da Quem fé és? operada por Satanás. Para que demos resposta A fé àqueles que nos reclama enviaram. as promessas de Deus Que dizes e tu de produz ti mesmo? frutos da obediência. Eu sou a A voz presunção do que clama também no deserto. reclama as promessas, Endireitai mas o serve-se caminho do delas, Senhor, como fez como Satanás, disse o para profeta desculpar Isaías. a transgressão. A escritura a A que fé João se referiu teria levado nossos aquela primeiros bela pais a profecia de confiar no amor Isaías. de Deus, Consolai, obedecer-lhe consolai aos o meu mandamentos. povo, diz o A vosso Deus. presunção os levou Falai a benignamente a transgredir-lhe Jerusalém a lei, e bradai crendo que seu já grande a amor sua o malícia salvaria é da acabada, consequência de seu que a pecado. sua iniquidade está Não expiada. é ter fé pretender o Vós favor do do que céu clama no deserto, sem cumprir as preparai o condições sob caminho as do quais Senhor, é concedida a endireitai no ermo misericórdia. vereda a A nosso fé Deus. genuína Todo baseia-se vale nas será promessas exaltado e providências todo das monte Escrituras. E todo outeiro serão abatidos. Muitas vezes, quando E o que Satanás está falhou em torcido se incitar endireitará, desconfiança, e o que consegue é áspero êxito se em nos aplainará, levar à e a presunção. glória do Senhor se consegue manifestará, pôr-nos e desnecessariamente toda a no carne caminho da juntamente tentação, verá. sabe que Isaías tem a capítulo vitória. 40, versos Deus 1 a há de 5. guardar todos quantos Antigamente, andam no caminho Quando da um rei obediência. jornadeava pelas partes Apartar-se menos frequentadas dela, porém, de seu domínio, é um grupo arriscar-se de no homens terreno era de enviado Satanás. à frente do carro Aí real cairemos para por aplainar certo. os lugares O acidentados, Salvador nos ordena, encher as depressões, vigiai a fim e de o orai, rei poder para que viajar não com entreis segurança em tentação. e sem obstáculos. A meditação Esse e a costume oração é empregado nos pelo guardariam profeta de nos para precipitar ilustrar a sem obra ser do solicitados ao Todo encontro do vale perigo será exaltado, e seríamos e assim todo salvos de monte e muitas todo outeiro derrotas. serão abatidos. Entretanto, Quando não o devemos Espírito perder de Deus, o ânimo quando com seu assaltados pela maravilhoso tentação. poder vivificante, Frequentemente, toca a alma, quando colocados em abate situação o orgulho probante, humano. duvidamos de que Prazeres, tenhamos sido posições guiados pelo e poder Espírito de Deus. mundanos Foi, aparecem no como entanto, sem a valor. guia do Espírito que Os dirigiu conselhos Jesus e toda para o altivez deserto que se para levanta ser contra o tentado por conhecimento de Satanás. Deus são Quando derribados. Deus nos leva Segundo à a Coríntios aprovação, capítulo 10, tem um verso 5. desígnio a realizar Todo para pensamento nosso é bem. levado cativo à obediência Jesus não presumiu de das Cristo. promessas de Deus, Então, a indo humildade sem que lhe e o fosse abnegado ordenado amor, ao encontro tão da pouco tentação, apreciados entre os nem homens, se entregou são ao exaltados acabrunhamento como as quando ela lhe únicas sobreveio. coisas de valor. Tampouco Esta o devemos é a obra nós do fazer. Evangelho, do Fiel qual é Deus, a de João que vos não era deixará uma tentar parte. acima do que podeis. Os rabis continuaram Antes, suas com a interrogações. tentação dará também Por um que escape batizais, para pois, que a se tu não possais és suportar? o Cristo, nem Ele Elias, diz, nem o profeta? oferece a Deus sacrifício As de louvor palavras, o profeta, e paga ao referindo-se Altíssimo os a teus Moisés. votos. E Os invoca-me judeus no dia da inclinavam-se a angústia, crer que eu te Moisés livrarei ressuscitaria e tu me e seria levado glorificarás. para o céu. Não Jesus sabiam saiu que vitorioso já fora da segunda ressuscitado. tentação, e Quando então o Batista Satanás se começara o manifesta em seu ministério, verdadeiro muitos caráter. pensaram que talvez Não se apresenta, fosse o todavia, profeta Moisés como aquele horrível ressuscitado, monstro de pés de pois cabra e parecia asas de possuir morcego. inteiro conhecimento das Embora profecias é e um da história poderoso de Israel. anjo. Declara-se o chefe da Acreditava-se rebelião também que e o antes Deus da vinda deste do mundo. Messias, Elias Colocando apareceria Jesus sobre uma pessoalmente. alta montanha, Essa fez esperança com que enfrentou todos os João em reinos sua do mundo, negativa. em toda a Suas sua palavras glória, tinham, porém, passassem em mais vista profundo panorâmica sentido. diante dele. Jesus disse Posteriormente, posteriormente, projeta-se referindo-se sobre a João, cidades cheias de Se templos, quereis dar palácios de crédito mármore,
É campos este férteis o Elias que e havia de vinhas vir. carregadas de frutos. Mateus 11:14. Os vestígios do mal estavam João ocultos. veio no espírito e Os poder olhos de de Jesus Jesus, para cercados fazer uma obra ultimamente de idêntica tanta à tristeza e daquele desolação, profeta. contemplam Houvessem agora uma no cena de recebido os inexcedível judeus, beleza e ela teria sido prosperidade. realizada em favor Ouve, deles. então, a voz Mas do não lhe tentador. receberam a mensagem. Dar-te-ei a ti Para eles, todo este João poder não e a foi sua glória. Elias. Não Porque a podia mim realizar foi em seu entregue benefício e dou a a missão quem quero. que viera cumprir. Portanto, se tu me Muitos adorares, dos que se achavam tudo reunidos será no Jordão haviam estado A presentes missão de quando Cristo do só se batismo podia de Jesus. cumprir através O sinal de sofrimento. dado, porém, não fora Achava-se diante manifesto dele senão uma a existência poucos de dentre dores, eles. privações, Durante os lutas precedentes e meses morte do ministério do ignominiosa. Batista, muitos se Cumpria-lhe tinham carregar recusado a sobre si atender ao os chamado pecados de ao todo o arrependimento. mundo. Haviam Tinha assim que sofrer endurecido a o separação coração do amor do e Pai. entenebrecido Ora, o o entendimento. tentador oferecia Quando entregar-lhe o o céu poder deu que testemunho usurpara. de Jesus no seu Cristo batismo, poderia livrar-se não do perceberam. terrível futuro mediante Os o olhos que reconhecimento nunca da se haviam supremacia de envolvido com a Satanás. fé para Fazer aquele isso, que é porém, invisível, era não renunciar contemplaram a vitória revelação no da grande glória conflito. de Deus. Os Fora por ouvidos que lhe buscar tinham escutado a exaltar-se voz acima do não Filho de ouviram Deus, as palavras que Satanás de testemunho. pecara no céu. O mesmo Prevalecesse se dá ele agora, e seria frequentemente isso a a vitória presença da de rebelião. Cristo e dos anjos ministradores Quando Satanás se declarou manifesta a nas Cristo, assembleias do o reino povo, e a glória no do entanto, mundo me foram muitos entregues, há que o e não dou-os sabem. a quem quero. Nada Disse percebem o de que só em extraordinário. parte era verdade, Alguns, porém, e disse-o para é servir revelada a seu a intuito presença de do enganar. Salvador. O Paz domínio e dele alegria arrebataram lhes o de animam Adão, coração. mas este São era o confortados, representante do animados, Criador. Não era, abençoados. pois, um governador Os emissários independente. de Jerusalém A haviam terra perguntado pertence a João, a Deus, e ele por que confiou ao batizas? Filho todas e as esperavam coisas. a resposta. Adão devia reinar em Subitamente, sujeição a Cristo. Ao percorrer seu Ao olhar atraiçoar a Adão multidão, sua soberania, encenderam-lhe os entregando-a olhos, às mãos de a Satanás, fisionomia iluminou-se, Cristo permaneceu o ainda ser de inteiro direito foi-lhe o rei. agitado de profunda Assim disse o emoção. Senhor ao rei Nabucodonosor: Estendendo a mão, O exclamou: Altíssimo tem o Eu domínio batizo sobre os com reinos água, dos homens mas e os no dá meio de a vós quem quer. está Daniel alguém 4:17. a quem vós não conheceis. Satanás só Este pode é exercer aquele sua que usurpada vem autoridade após mim, segundo que foi Deus lhe o antes de permita, mim, do qual quando eu o não tentador sou digno ofereceu de a Cristo desatar o reino a e a correia glória da do mundo, alparca. estava João, propondo que capítulo ele 1, renunciasse versos à 26 verdadeira e soberania 27. do mesmo Era e mantivesse positiva domínio e em inequívoca a sujeição mensagem a a ser Satanás. levada de volta ao Era sinédrio. este o mesmo domínio As em que os palavras de judeus João não se fundavam as podiam esperanças. aplicar a nenhum outro Desejavam senão o reino deste ao mundo. longamente Houvesse prometido. Cristo O consentido em Messias se oferecer-lhes achava tal entre reino, eles. com alegria tê-lo-iam Sacerdotes e recebido, principais mas olharam a em maldição torno do com pecado, assombro, com todas na as suas esperança de misérias, descobrir pesaria sobre aquele de esse quem reino. João falara. Cristo Ele, declarou porém, ao tentador: Não era Vai-te, distinguível Satanás, entre a multidão. porque está escrito: Quando, adorarás por ao ocasião Senhor do teu batismo Deus, de Jesus, e só João a ele o designara servirás. como o Cordeiro de Deus, Os reinos deste Nova mundo luz eram foi oferecidos projetada a Cristo sobre a por obra do aquele que Messias. se revoltar no o céu, espírito do com o profeta fim foi de dirigido às comprar-lhe a palavras de homenagem aos Isaías. princípios do mal. Como um cordeiro Mas ele foi não seria levado ao comprado. matadouro. Viera para estabelecer o reino da justiça 7. e não Durante a renunciaria semana a seu seguinte, desígnio. João estudou Com a mesma com tentação, novo interesse aproxima-se as Satanás profecias e dos os homens ensinos quanto ao e tem aí serviço mais sacrificial. êxito do que obteve Não com distinguira Jesus. claramente os dois aspectos Oferece-lhes da o obra reino de deste Cristo, mundo como sob a vítima condição de lhe sofredora reconhecerem e a vitorioso supremacia. rei. Mas viu que Exige sua que vida sacrifiquem tinha a significação integridade, mais profunda desatendam a do que lhe haviam consciência, percebido os condescendam sacerdotes com o ou egoísmo. o povo. Cristo lhes Ao ver a pede que Cristo busquem entre a primeiro multidão, o reino de Deus de e sua volta no justiça, deserto, mas o esperou inimigo põe-lhe ao confiantemente lado que ele e desse diz: ao povo seja qual um for a sinal de verdade seu sobre a vida verdadeiro eterna, caráter. para conseguir Aguardava êxito quase neste com mundo, impaciência precisa servir-me. ouvir o Salvador declarar Tenho sua nas missão. mãos teu bem-estar. No entanto, Posso dar-te nenhuma riquezas, palavra foi proferida, prazeres, honra não foi dado e felicidade. nenhum sinal.
Jesus não respondeu ao anúncio do Batista a seu respeito, levar por extravagantes ideias misturou-se de honestidade com os discípulos ou de João, abnegação, não dando nenhum prepararei o caminho adiante de ti, de sua obra especial. Assim são nem enganadas tomando nenhuma multidões. providência para se Consentem fazer em notado. viver para o serviço do No próprio dia eu, seguinte, e Satanás João fica viu Jesus, satisfeito, que para ele se enquanto dirigia, o seduz com a glória esperança de Deus do a domínio do repousar mundo, sobre ele, ganha-lhes João domínio estende a sobre mão, a alma, declarando: oferece Eis aquilo o que não lhe Cordeiro de pertence Deus conceder, que tira o pecado e que há de do ser mundo. em breve dele Este arrebatado. é aquele do qual eu disse: Despoja-os, entretanto, após mim fraudulosamente, vem um varão que foi de seu antes título de mim, a herança de e eu filhos não de o Deus. conhecia. Mas para Satanás que fosse pôs em manifestado dúvida a Israel, filiação divina vim de eu, Cristo. por isso, Na batizando maneira com por que água. foi Viu o sumariamente Espírito despedido, descer do céu teve como uma a irrefutável pomba prova. e repousar sobre A divindade ele. irradiou E eu através da não humanidade conhecia. sofredora. Mas o que me Satanás mandou foi a batizar impotente com água, para resistir esse à me ordem. disse: sobre aquele que Torcendo-se de vires humilhação descer o e Espírito, raiva, e sobre foi ele forçado repousar, a retirar-se esse da presença é o que do batiza Redentor com do o mundo. Espírito Santo. A vitória de E eu Cristo vi fora tão e tenho completa testificado como que o tinha sido este o é o fracasso Filho de de Adão. Deus. Era Assim esse podemos o Cristo, resistir à tentação com e respeito forçar e curiosidade, Satanás a retirar-se olhou de nós. o povo, aquele Jesus de quem obteve se a vitória acabava por de meio da declarar ser o submissão Filho de e Deus. fé em Deus, Haviam sido diz-nos profundamente mediante o comovidos apóstolo: pelas palavras de João. sujeitai-vos, pois, a Ele Deus, lhes falara em resisti nome de ao Deus. diabo, e ele Tinham-no fugirá de escutado vós. dia a dia, Chegai-vos ao a Deus, reprovar-lhes os e ele pecados, se chegará e de dia a para vós. dia neles Tiago, se capítulo 4, fortalecera a versos 7 e convicção 8. de ser ele enviado pelo Não céu. nos podemos salvar Mas do quem poder era do esse, tentador. maior que João Ele Batista? venceu a humanidade, Não havia em e seu quando trajar tentamos coisa resistir em alguma nossa que própria indicasse força, posição. tornamo-nos presa Era, de na seus aparência, ardis. um personagem Mas Torre simples, Forte é o vestido nome do como Senhor. eles, Para ela nos correrá o trajes justo dos pobres. e estará em alto retiro. Havia entre a multidão Provérbios alguns 18, que, por ocasião 10. do batismo de Cristo, Satanás tinham treme testificado e foge a glória diante divina da mais e débil ouvido alma a voz de que se Deus. refugia Desde nesse nome então, porém, poderoso. mudara grandemente a Havendo aparência partido do o adversário, Salvador. Em Jesus seu caiu batismo, exausto tinham-lhe por visto terra, o semblante cobrindo-lhe o transfigurado rosto à luz do o céu. pavor da morte. Agora, pálido, Os anjos do céu haviam esgotado, testemunhado o esmagrecido, conflito, ninguém contemplando o seu amado reconhecera, capitão, senão o profeta enquanto João. passava por Ao olhar o inexprimíveis povo sofrimentos para ele, para nos No abrir entanto, a nós viram uma um meio de fisionomia escape. em que se irmanavam Resistira a à divina prova, compaixão e prova o poder maior do que consciente. jamais seremos chamados Toda a suportar. expressão do olhar, Os todo anjos o traço serviram do então ao semblante Filho de Deus, assinalava-se enquanto pela jazia humildade como moribundo. e exprimia indizível Foi fortalecido amor. com alimento, confortado Parecia com a circundado mensagem do numa amor do atmosfera Pai de e influência com a espiritual. certeza de que Todo todo o céu que suas triunfara com maneiras sua eram vitória. suaves e despretensiosas, Reanimado, seu grande imprimia coração nos homens dilatou-se em sentimento de simpatia poder para com o homem que, embora e saiu oculto, para completar podia a obra inteiramente que revelar. iniciara. Para Era não descansar esse, enquanto aquele o por quem inimigo não Israel estivesse tão vencido, longamente esperava, nossa caída raça redimida. Jesus veio em pobreza e Jamais humildade poderá, para o que preço pudesse de nossa ser redenção, nosso exemplo, ser ao avaliado mesmo tempo enquanto que o os nosso remidos Redentor não estiverem com o houvesse Redentor aparecido com ante pompa o trono real. de Deus. E como poderia Então, ter ensinado Ao a irromperem humildade? as glórias do lar eterno Como em nossos poderia arrebatados haver sentidos, apresentado tão lembrar-nos incisivas erros de verdades que como Jesus as do abandonou Sermão da tudo Montanha? isso por nós, Onde e ele estaria não a somente esperança se dos tornou humildes um da vida, exilado das cortes houvesse Jesus celestiais, vindo habitar como mas rei entre os enfrentou homens? por nós o Para a risco multidão, da derrota no entanto, e eterna parecia perdição. impossível que Então, aquele que era designado lançar-lhe-emos por aos João pés nossas se pudesse coroas, relacionar com erguendo suas o elevadas cântico. antecipações. Digno é Assim, o Cordeiro, que foi muitos morto, ficaram de decepcionados receber o e poder grandemente e perplexos. riquezas e sabedoria As palavras e que os força, sacerdotes e e rabis honra, tanto e desejavam glória, ouvir, e ações de que graças. Jesus havia de restaurar então Apocalipse o reino a 5:12. Israel, não foram proferidas. Por um rei assim, haviam eles esperado ansiosamente. Tal rei estavam prontos a receber. Mas um que buscasse estabelecer-lhes no coração um reino de justiça e paz, não aceitariam. No dia seguinte,
Enquanto 2 discípulos estavam ao seu lado, João viu novamente Jesus entre o povo. O rosto do profeta iluminou-se outra vez com a glória do invisível ao exclamar: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Estas palavras fizeram pulsar o coração dos discípulos. Não as compreenderam plenamente. Que significaria o nome que João lhe dera, o Cordeiro de Deus? O próprio João não as explicara. Deixando João, foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão. O outro, João Evangelista. Foram estes os primeiros discípulos de Jesus. Movidos de irresistível impulso, seguiram a Jesus, ansiosos de falar-lhe, todavia respeitosos e em silêncio, abismados na assombrosa significação da ideia. É esse o Messias? Jesus sabia que os discípulos o estavam seguindo. Eram as primícias de seu ministério e o coração do Divino Mestre alegrou-se ao corresponderem essas almas à sua graça. No entanto, voltando-se, perguntou apenas: Que buscais? Queria deixá-los em liberdade de voltar atrás ou de falar de seus desejos. De um único desígnio tinham eles consciência. Uma só era a presença que lhes enchia o pensamento. Exclamaram: Rabi, onde moras? Numa breve entrevista à beira do caminho, não podiam receber aquilo por que ansiavam. Desejavam estar a sós com Jesus, sentar-se-lhe aos pés e ouvir-lhe as palavras. Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Houvessem João e André possuído o incrédulo espírito dos sacerdotes e principais, e não se teriam encontrado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam deles se abeirado como críticos para lhes julgar as palavras. Muitos cerram assim a porta às mais preciosas oportunidades. Assim não fizeram esses primeiros discípulos. Haviam entendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então, reconheceram a voz do Mestre Celestial. As palavras de Jesus foram para eles cheias de novidade, verdade e beleza. Divina luz foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Velho Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sob nova luz. É contrição e fé e amor que habilitam a alma a receber sabedoria do céu. Fé que opera por amor é a chave do conhecimento e todo o que ama conhece a Deus. O discípulo João era homem de fervorosa e profunda afeição, ardente, se bem que contemplativo. Começara a discernir a glória de Cristo, não a pompa mundana e o poder que fora ensinado a esperar, mas a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Absorveu-se na contemplação do assombroso tema. André buscou comunicar o júbilo que lhe enchia o coração. Indo à procura de Simão, seu irmão, exclamou: Achamos o Messias! Simão não esperou o segundo convite. Também ele ouvira a pregação de João Batista e apressou-se em ir ter com o Salvador. Os olhos de Jesus pousaram nele, lendo-lhe o caráter e a história. Sua natureza impulsiva, o coração amorável e compassivo, a ambição e confiança próprias, a história de sua queda e arrependimento, seus labores e a morte de mártir. O Salvador leu tudo e disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro.
No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe obedeceu à ordem, tornando-se também, desde logo, obreiro de Cristo. Filipe chamou a Natanael. Este se encontrava entre a multidão quando o Batista designara Jesus como Cordeiro de Deus. Ao olhar Natanael para Jesus, ficou decepcionado. Poderia esse homem que apresentava os vestígios da labuta e da pobreza ser o Messias? Entretanto, não se podia decidir a rejeitar a Jesus, pois a mensagem do Batista lhe infundira convicção. Ao tempo em que Filipe o chamou, Natanael se havia retirado para um bosque sossegado a fim de meditar sobre o anúncio de João e as profecias concernentes ao Messias. Orou para que, se aquele que João anunciara fosse o libertador, isso lhe fosse dado a conhecer, e o Espírito Santo repousou sobre ele com a certeza de que Deus visitara seu povo, levantando-lhes um poder salvador. Filipe sabia que seu amigo estava examinando as profecias e, enquanto Natanael orava sob uma figueira, descobriu-lhe o retiro. Muitas vezes haviam orado juntos nesse isolado lugar, ocultos pela folhagem. A mensagem: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, pareceu a Natanael uma resposta direta à sua oração. Mas Filipe tinha ainda fé vacilante. Acrescentou duvidoso: Jesus de Nazaré, filho de José. Novamente surgiu o preconceito no coração de Natanael. Exclamou: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não entrou em discussão. Disse: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Surpreendido, exclamou Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Foi suficiente. O Divino Espírito que dera testemunho a Natanael em sua solitária oração sob a figueira, falou-lhe agora nas palavras de Jesus. Conquanto em dúvida e de algum modo cedendo ao preconceito, Natanael fora ter com Cristo, possuído do sincero anelo de conhecer a verdade, e agora seu desejo foi satisfeito. Sua fé foi além da daquele que o levara a Jesus. Respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Se Natanael houvesse confiado na direção dos rabis, nunca haveria encontrado a Jesus. Foi vendo e julgando por si mesmo que se tornou seu discípulo. Assim acontece no caso de muitos hoje em dia, a quem o preconceito impede de aceitar o bem. Quão diverso seria o resultado viessem eles e vissem. Enquanto confiar na guia da autoridade humana, ninguém chegará a um salvador conhecimento da verdade. Como Natanael, necessitamos estudar por nós mesmos a palavra de Deus e orar pela iluminação do Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira, ver-nos-á no lugar secreto da oração. Anjos do mundo da luz acham-se ao pé daqueles que, em humildade, buscam a guia divina. Com a vocação de João, André e Simão, Filipe e Natanael, começou o fundamento da igreja cristã. João dirigiu 2 de seus discípulos a Cristo. Então, um deles, André, achou a seu irmão e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamado Filipe,
e este foi em busca de Natanael. Esses exemplos nos devem ensinar a importância do esforço pessoal de fazer apelos diretos a nossos parentes, amigos e vizinhos. Existem pessoas que, durante uma existência, têm professado estar relacionadas com Cristo e, todavia, nunca fizeram um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador. Deixam todo o trabalho ao ministro. Este pode ser apto para sua vocação, mas não lhe é possível fazer aquilo que Deus deixou aos membros da igreja. Muitos há que necessitam do serviço de amoráveis corações cristãos. Tem-se imergido na ruína muitos que poderiam ter sido salvos houvessem seus vizinhos, homens e mulheres comuns, se esforçado em benefício deles. Muitos há à espera de que alguém se lhes dirija pessoalmente. Na própria família, na vizinhança, na cidade em que residimos, há trabalho para fazermos como missionários de Cristo. Se somos cristãos, essa obra será nosso deleite. Mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido a outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificadora verdade não lhe pode ficar fechada no coração. Todos quantos se consagram a Deus podem ser portadores de luz. Deus os torna instrumentos seus para comunicar a outros as riquezas de sua graça. Sua promessa é: e a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênçãos serão. Ezequiel 34, 26. Filipe disse a Natanael: vem e vê. Não lhe pediu que aceitasse outro testemunho, mas que fosse a Cristo por si mesmo. Agora que Jesus subiu ao céu, seus discípulos são seus representantes entre os homens, e um dos meios mais eficazes de conquistar almas para ele é exemplificar-lhes o caráter na vida diária. Nossa influência sobre outros não depende tanto do que dizemos, mas do que somos. Os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica, podem resistir a nossos apelos, mas a vida de amor desinteressado é um argumento que não pode ser contradito. A vida coerente, caracterizada pela mansidão de Cristo, é uma força no mundo. O ensino de Cristo era o resultado de firme convicção e experiência, e os que dele aprendem se tornam mestres de uma ordem divina. A palavra de Deus falada por uma pessoa santificada por ela tem poder comunicador de vida que a torna atrativa aos que a escutam, convencendo-os de que é uma divina realidade. Quando alguém recebeu a verdade em amor, isso tornará manifesto na persuasão de suas maneiras e nos tons de sua voz. Torna conhecido o que ele próprio ouviu, viu e manuseou da palavra da vida, a fim de outros poderem partilhar com ele mediante o conhecimento de Cristo. Seu testemunho, de lábios tocados com a brasa viva do altar, é verdade para o coração apto a receber e opera a santificação do caráter. E aquele que procura comunicar luz aos outros, será ele próprio abençoado. Chuvas de bênçãos serão. O que regar também será regado. Provérbios 11, 25. Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas, a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra. A fim de participar da alegria dele,
a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício, devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. A primeira expressão de fé da parte de Natanael soou como música aos ouvidos de Jesus. E ele respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. O Salvador antecipava com alegria sua obra de pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos de Satanás. Ao pensamento das preciosas bênçãos que trouxera aos homens, Jesus acrescentou: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Com isso, Cristo virtualmente diz: nas margens do Jordão os céus se abriram e o Espírito desceu como pomba sobre mim. Aquela cena não era senão um testemunho de que eu sou o Filho de Deus. Se crerdes em mim como tal, vossa fé será vivificada. Vereis que os céus se acham abertos e nunca se hão de fechar. Eu os abri a vós. Os anjos de Deus estão subindo, levando as orações dos necessitados e aflitos ao Pai em cima, e descendo trazendo bênçãos e esperança, ânimo, auxílio e vida aos filhos dos homens. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda a bênção nos advém de Deus. Tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos dos caídos, filhos de Adão, ao passo que, mediante sua divindade, lança a mão do trono de Deus. E assim, Cristo é o medianeiro da comunicação dos homens com Deus